Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. A exposição que eu fiz no rádio, eu lembro que eu dei algumas aulas aqui sobre o negócio da possibilidade universal, né? Dei várias aulas aqui sobre isso. Depois um dia eu resumi no rádio em 2 minutos, né? Daquela exposição. Daí imediatamente baseado naquele resuminho que apareceu no rádio, que era a única coisa que eles tinham acesso, apareceram os contestadores, né? E um dizia assim: não, eu mostrei isso para filósofos da ciência, e eles, né, deram risada, falando. Bom, no Brasil, que eu saiba, tem 2 ou 3 filósofos da ciência, né, que estavam comigo naquele congresso na Suíça, participando comigo. Aliás, eu não participei fisicamente, eu não podia, pessoalmente mandei meu trabalho lá. Então os filósofos da ciência que existem no Brasil estão lá, o resto não existe, mas os alunos acreditam que eles são filósofos da ciência. Então, um dos meios de se obter este efeito é justamente bloquear as leituras do indivíduo, só permitir que ele leia coisas que estão, vamos dizer, dentro da atmosfera intelectual dos seus professores, e decretar a ignorância maciça desses professores como o extremo limite da realidade, o extremo limite do conhecimento humano. Então, isso é uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Você não observa fenômeno idêntico em nenhum país. Você vai na Tanzânia, não tem isso, vai na Zâmbia, não tem isso. Aí você falou Polo Norte, não tem isso. Isso é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Não surgiu sozinho, né? O ódio brasileiro ao conhecimento já é uma coisa que vem desde o tempo da colônia, foi amplamente registrado na nossa literatura, especialmente os livros do Lima Barreto tratam disso. Se vocês leem A Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, você vai ver que aquilo é um documentário, vamos dizer, da opção preferencial pela ignorância, que é uma coisa muito profunda no Brasil, sobretudo nas classes altas. Mas nos últimos 30 ou 40 anos a coisa se agravou a um ponto que se tornou indescritível, né? Eu não consigo mais explicar, por exemplo, para um acadêmico americano o que se passa numa universidade brasileira, porque as palavras não dão ideia da medida, do quantitativo da coisa. Se você fala, não, as universidades são decadentes, você fala, não, aqui também são. Eu digo, sim, mas isso é a mesma coisa que dizer que um sujeito está doente e o outro também está doente, só que um está com gripe e o outro está com AIDS e gripe, né? Então, não é a mesma coisa. As palavras são as mesmas, mas a medida quantitativa não é. E em função disso, vamos dizer, desta situação brasileira, né, e comparando isso com o que a gente vê no resto do mundo, como por exemplo essa experiência que eu tive na Romênia e na Polônia, eu vejo que a responsabilidade que incumbe aos alunos deste curso é um negócio monstruoso. Tá certo? Vocês prestem atenção. Se vocês não conseguirem preservar os elementos de cultura, de alta cultura e de inteligência no Brasil, eles vão desaparecer para sempre. O Brasil não vai... Presta atenção, o Brasil já não tem literatura. Esse é um fenômeno inédito no mundo. Né? Então, me digam que escritores brasileiros representam a literatura brasileira hoje. Você pode citar João Ubaldo. João Ubaldo publicou seu último livro faz 20 anos. Né? Carlos Heitor Coni está com 243 anos de idade. Né? Ledo Ivo está comemorando seu 5º centenário. Né? E assim por diante. Quer dizer, o que sobrou são remanescentes de uma outra era. Eles não são característicos de hoje. Você não vai me dizer que o Ledo Ivo, por exemplo, que é um homem de um grande talento, é capaz de escrever algo que reflita a vida de hoje no Brasil. Ele não pode mais fazer isso. Um homem com a idade dele, né, não tem mais sensibilidade para acompanhar a vida das novas gerações. Ele não pode fazer isso. Então o Ledo Ivo pertence a uma outra época, como pertence Josué Montello, como pertence Herberto Salles, como pertence o próprio Carlos Heitor Coni. Tá certo? Então, o Brasil é simplesmente um país sem literatura. O que não quer dizer que não tenha um ou outro escritor de algum talento. Mas um ou outro escritor de algum talento, como por exemplo o Zé Carlos Zamboni, ou Yuri Vieira, ou o próprio Antônio Fernando Borges, tá certo? São escritores que têm algum talento. Agora,
uma literatura não se constitui disso. Uma literatura é uma tradição integral, onde há intercâmbio, onde há confrontação, onde há um enriquecimento mútuo, não só da linguagem, mas da cosmovisão. Se você tomar os escritores dos anos 50, que estavam vivos nos anos 50, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Otto Maria Carpo, Jorge Amado, né, Álvaro Lins, todo mundo, bom, todos liam o que os outros escreviam. E você tinha, então, um intercâmbio, uma espécie de fortalecimento mútuo, tá certo? Da linguagem, onde todos ao mesmo tempo participavam da herança comum e cada um a trabalhava de acordo com a sua diferença específica, de acordo com os seus talentos individuais. Isto é uma literatura. Então, o Brasil radicalmente não tem literatura há 40 anos. Hã? Não tem nenhum outro caso desse no mundo. Meçam a gravidade disto. Quer dizer, se um país não tem literatura, ele não tem uma imagem dele próprio. Quer dizer, ele não tem onde se enxergar, né? O que apareceu em substituição são as novelas da Globo, vamos dizer, cuja qualidade, vocês sabem o que são, e que são compostas inteiramente de estereótipos, né? Criados por pessoas que, na verdade, não têm nenhum contato com a sociedade brasileira. São pessoas que vivem, vamos dizer, de uma mentalidade grupal inteiramente fechada, que eles tomam como se fosse do país inteiro. Não é isso? Você vira, se você pegar, por exemplo, os nossos jornais, ou os noticiários de televisão, o que é que eles transmitem? Né? São as preocupações daquele grupinho de esquerda dos anos 60, que são repetidas, indefinidamente. Mas quantas eram aquelas pessoas? Vamos dizer, na mais generosa das hipóteses, era um círculo de 10 mil pessoas, num país que então tinha 100 milhões de habitantes, né? Então, vamos dizer, por exemplo, vamos dizer, a famosa repressão. A repressão no Brasil atingiu, digamos, umas 300 pessoas. Ao longo de todo o regime militar, que durou 20 anos, passaram pela cadeia 2 mil pessoas. Mas entraram e saíam, né? E, vamos dizer, nos combates entre a guerrilha e as Forças Armadas, morreram uns 300 terroristas. Então, bom, qual é a dimensão desse acontecimento na história do mundo? Então, compare isso quantitativamente com qualquer outro episódio de repressão, de perseguição ou de violência que houve no mundo. Isso é nada. Isso é uma coisa, para um país do tamanho do Brasil, que hoje tem 180 milhões de habitantes, isso é rigorosamente um nada. Quer dizer, o governo matou 300 pessoas. Bom, viaja um pouco. Cuba matou 100 mil. Né? Atravessa, né? Toma um avião, desce lá na Romênia, desce na Polônia. Bom, aqui os governos mataram milhões. Chega na China, o negócio vai para 100 milhões. Né? Então, como é possível que uma nação se alimente deste assunto durante 30, 40, 50 anos, como se nada tivesse acontecido? Quer dizer, o Brasil de hoje tem 50 mil homicídios por ano, segundo cálculos da ONU. De certo é mais. Né? Então, que importância pode ter a morte de 300 fulano, que aconteceu 40 anos atrás, num país que está matando 50 mil por ano? E você vê, notícias sobre a investigação dos 300 são mais constantes na mídia do que debates sobre a violência atual. Quer dizer que aqueles 300, né, que não eram pessoas desarmadas, eram guerrilheiros, eram terroristas, né, continua sendo mais chocante do que a morte anual de 50 mil inocentes. Então é claro que o país está no mundo da lua. Perdeu completamente o senso da proporção, o senso da realidade. E isto tudo em função, vamos dizer, da autoadoração idolátrica de um grupo muito pequeno de pessoas que se acham todas maravilhosas, vivem lambendo umas às outras, né? Com farta distribuição de cargos, indenizações, paparicações, elogios, prêmios, etc. E o Brasil tem vivido disso. E é claro que isso estrangulou completamente a possibilidade de uma cultura superior.